Olá, turma, tudo bem? Continuamos então os nossos estudos a respeito de lógica, principalmente lógica dedicada à programação. Então, olha só, nós vimos na aula passada a sequência lógica do jogo Torre de Hanoi. Hoje nós vamos continuar discutindo como construir uma sequência lógica, mas nós vamos ver uma forma prática de elaborar uma sequência. Então, vejamos o problema da aula de hoje. O problema é esse aqui. É também um jogo bem antigo, por sinal, que fala a respeito da movimentação de personagens. Então eu tenho 3 jesuítas e 3 canibais. E eu quero atravessá-los por um rio. Então o problema diz assim: 3 jesuítas e 3 canibais precisam atravessar um rio. Para tanto, eles têm à disposição um barco com capacidade para 2 pessoas. Para evitar que os canibais ataquem os jesuítas, a quantidade de jesuítas em nenhuma das margens deve ser inferior à de canibais. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar, usando este barco, eu tenho que levar esses personagens para o outro lado do rio. Tá? Agora, observa. Se por acaso, por exemplo, eu levar 2 jesuítas na primeira passagem, do lado de lá, eu vou ter 3 canibais e um jesuíta. E aí esses canibais irão atacar os jesuítas. Então a ideia é fazermos uma sequência que realize essa tarefa sem que o número de canibais em nenhuma das margens seja maior do que o número de jesuítas, tá bom? Bom, para isso, eu falei para vocês que eu iria discutir com vocês uma forma de construir a sequência lógica. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer o seguinte: eu tenho esse problema, certo? Notem que eu tenho cenário, eu tenho personagens. Então eu preciso construir isso. Eu pego, no meu caso, no meu problema aqui, o que eu fiz? Eu desenhei um cenário, que é o cenário do rio, com as árvores, etc. E, separadamente, cada um dos personagens. Quais são os personagens nesse problema? O primeiro personagem é o barco. O barco, o que são personagens? São os elementos que estão sofrendo mudança no cenário. Então, o barco ele não se movimenta, então ele é um dos personagens. E depois eu tenho 3 canibais e 3 jesuítas. Esses são os personagens que eu preciso desenhar. Não preciso propriamente desenhá-los. Eu posso fazer as suas representações. Como é que a gente faz uma representação de um personagem? Nós podemos, por exemplo, imaginar qualquer objeto como sendo um personagem. Então, quando nós pegamos um objeto qualquer, no caso aqui, por exemplo, eu poderia dizer que os personagens dos jesuítas podem ser, por exemplo, canetas. E dos padres podem ser, por exemplo, lápis. E aí, a partir daí, eu consigo fazer a lógica, fazendo a realização de cada uma das tarefas e anotando esta sequência. Tá? Nesse sentido, eu consigo, então, claro que eu tenho que prestar atenção. Cada passagem que eu faço, eu anoto. Mas eu consigo construir a lógica para o problema. É o mesmo para um jogo. Quando eu vou pensar um jogo, eu tenho que primeiro pensar o jogo. Cada uma das tarefas, das missões e etc. Depois eu tenho que fazer os seus desenhos e etc. No caso, por exemplo, o cenário, os personagens. E por último, construir o programa para isso. Então, a sequência para construir uma animação ou mesmo um programa exige isso da gente, um planejamento. E esse planejamento pode ser feito a partir de desenhos. Beleza? Joia! Então agora na sequência eu vou fazer com vocês os 2 primeiros passos, para que vocês possam visualizar isso e depois fazer em casa o restante dos passos. Beleza? Joia! Bom, agora eu vou apresentar para vocês como que vocês podem fazer esta sequência lógica. Claro que, por exemplo, eu construí um cenário com imagens
bem desenhadas. Entretanto, caso vocês, por exemplo, quiserem fazer essa simulação, e eu sugiro que façam, vocês podem usar quaisquer objetos. Por exemplo, para o rio, vocês podem desenhar numa folha de papel 2 faixas, indicando lado esquerdo e direito. E depois, os personagens. Vocês podem pensar, por exemplo, em usar 3 canetas para representar os padres jesuítas e 3 lápis para representar os índios canibais. Pronto. A partir daí, aí vocês já começam a fazer a movimentação. Tá? A ideia é que vocês vão fazendo cada passo como se fosse um jogo e anotando. Então, olha só, fiz a simulação, vejamos. A regra eu tenho que manter sempre em mente. Qual que é a regra? Nunca o número de canibais pode ser maior que o número de jesuítas, em qualquer uma das 2 margens. Então, para realizar esse movimento, o que eu vou fazer? Eu vou levar um jesuíta e um padre para a margem direita. Eu escrevo isso. Então, eu escrevo. A sequência lógica, na verdade, não é fazer o jogo, mas sim escrever este passo a passo. Então, eu escrevo. Primeiro passo, atravessar o jesuíta 1 e o canibal 1 para a margem direita. Por que eu chamei de jesuíta 1 e canibal 1? Porque numerando a gente consegue identificar quais são os personagens. Se eu tivesse dado nomes a eles, aí seria às vezes até mais fácil. E aí fica a critério de vocês. Bom, depois, olha só, o barco não retorna sozinho. Então eu tenho que manter a mesma regra fazendo esse movimento do barco. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar para outra margem. Quem? O meu jesuíta 1. Então eu retorno para outra margem o jesuíta 1. Beleza. Escrevo também esse passo. Olha só, cada um dos passos tem que ser anotado. Beleza. Fiz com vocês os 2 primeiros passos. Então passo 1 e passo 2. Agora eu queria que vocês completassem esses passos. Lembrando sempre que a ideia da sequência lógica é realizar a tarefa, mesmo que eu realize uma quantidade maior ou menor, tá? Mas realizar a tarefa respeitando a regra. E qual é a única regra que tem neste problema? O número de canibais não pode ser maior que o número de jesuítas. Tem mais uma regra. No barco só cabem 2 personagens por vez. E é claro, o barco não trafega sozinho. Beleza? Bom, então, agora tentem fazer a continuação disso, os próximos passos, e na semana que vem a gente corrige isso. Beleza? Joia! Bons estudos para vocês!